Dizem por aí que é só pensar no que desejamos para conquistarmos, que o sonho vai virar realidade, que dinheiro, amor e saúde estão ao nosso alcance, basta pensarmos positivo. Mas será que só isso é suficiente? O ato de pensar positivamente por si só não é capaz de fazer nada acontecer. Mas se usado de forma certa, ele consegue nos levar para um lugar de oportunidades. Vamos saber mais sobre o assunto? Muito bem, vamos sim, com a especialista em autoconhecimento, Renata Fornari. Seja muito bem-vinda. De novo! Muito bom. Sempre bom te dar beijo e abraço, a gente dá tudo de novo. E eu gosto também de te receber aqui. Agora eu tô cumprimentando pela televisão, né? Porque a gente já cumprimentou pelo YouTube. Mas é realmente uma alegria muito grande te receber e poder aprender com você. Você é representante da Luiz Hay aqui no Brasil, Sim. né? Com muito orgulho. Aliás, ontem foi o aniversário de 5 anos da passagem dela. Ah, é? Ela faleceu dia 30 de agosto de 2017. Bom, A gente até fez uma grande meditação ontem. Coisa boa. Agora, Rê, ela começou um trabalho, um processo de autocura através do autoconhecimento, né? E é essa a sua proposta? Sim, é totalmente essa a proposta. Aliás, que lindo esse vídeo, essa produção tá arrasando. Essa produção tá a coisa mais querida do mundo. Né? Aliás, essa equipe aí desses bastidores, saiu uma entre a outra, todas são maravilhosas, né? Graças a Deus, eu não posso falar, viu? É porque a gente atrai, né? É bênção, A gente atrai. Vamos falar sobre isso então. O que aconteceu com a Luiz Hay, respondendo a tua pergunta? Ela, um determinado dia, foi convidada para assistir uma palestra. Ela teve uma infância, assim, foi um desastre a infância dela. Ela sofreu muitos abusos, inclusive dentro de casa por parte do padrasto. Ela passou fome. Então, assim, pensa num desastre de infância. Com 15, 16 anos, ela fugiu de casa, nunca terminou o ensino fundamental. E aí, lá com 45 anos, ela foi convidada para assistir uma palestra lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, por uma organização que estudava a mente, né, os processos metafísicos da mente. E o título da palestra era: se você mudar o seu pensamento, você pode mudar toda a sua vida. E ela foi, graças a Deus, senão a gente não estava aqui conversando hoje, né? Porque ela foi assistir essa palestra. E aí ela começou a estudar, ela nunca mais parou de estudar isso. Ela ficou os próximos 5 anos da vida dela mergulhada em tudo que ela podia achar sobre esse assunto. E aí, não só mergulhada, como ela foi treinada por essa organização para começar a oferecer aconselhamento individual. E aí, dentro desses aconselhamentos, Clau, ela começou a tomar nota do que ela estava vendo. Então, pessoas que chegavam com determinadas dores no corpo, desconfortos, doenças, tinham sempre ali um mesmo padrão mental e emocional por trás. Enfim, ela começou a tomar uma série de notas e, com isso, ela começou a criar a própria metodologia dela. E aí, simplesmente, uma menina, ela fala assim, ela falava assim: se eu, uma criança abusada sexualmente dentro de casa, que não terminou o ensino fundamental, fundei a maior editora de livros do planeta Terra, de autodesenvolvimento, escrevi um best-seller que foi parar, né, foi traduzido em 45 línguas, eu imagino que você não pode, se você mudar o pensamento. Como é que a gente faz para mudar o pensamento? Não é fácil, não. Mas aí é que tá, Clau. O grande problema, e aí quando a sua produção linda estava falando comigo, ai, Rê, vamos conversar sobre o que a gente vai falar, e a gente começou a conversar junto, eu falei assim, gente, as pessoas precisam entender que não é só pensar positivo. E aí a Samantha falou, então vamos falar sobre isso. Pronto, é isso que a gente vai falar. Porque as pessoas precisam entender isso, Clau. Não adianta você parar, como a gente estava vendo ali no VT, né? E começar a pensar, se a gente não faz o que é mais importante do que isso, que é isso sim que vai mudar a nossa vida. Já vou entregar o que é, pode? Pode, por favor. Amar a gente mesmo. Eu vou explicar por quê. O universo está o tempo todo... Eu vejo que você de vez em quando fala aqui no programa sobre lei da atração, não fala? Falo muito sobre amor próprio, porque na verdade eu entendo que Deus nos fez, a imagem e semelhança dele, né? E se a gente ama a Deus, a gente precisa se amar, porque a gente... Mas ele disse, não está na Bíblia? Ame ao próximo como? Como a si mesmo. Não dá para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo se a gente não se ama. Mas a gente esquece desse como a si mesmo. E aí, por que a lei da atração não vai funcionar? E não vai funcionar mesmo, tá? Se a gente não amar a gente. Porque a gente atrai para nossa vida, Clau, não é aquilo que a gente está querendo. Então, por exemplo,
Eu quero aumentar a minha prosperidade financeira. Então, esse é o meu foco. Eu quero um relacionamento maravilhoso, um emprego, uma promoção, o que quer que a pessoa queira. Não vai adiantar ela ficar repetindo esse monte de coisa, pensando nesse monte de coisa, se lá no fundo do coração dela, ela tem uma imagem dela mesma, que a gente chama de autoimagem, de uma pessoa que não merece nada de bom. Entende? Que não é boa o suficiente para merecer as coisas maravilhosas da vida, porque ela aprendeu tudo isso lá na infância. E aí ela tá vibrando nesse não merecimento. Se eu tô vibrando nesse não merecimento, eu tenho uma imagem de mim que diz que eu não sou boa o suficiente para merecer as coisas boas da vida, se eu não me sinto capaz, merecedora o suficiente de todas essas coisas que eu quero atrair, é nisso que eu tô vibrando. E o que as pessoas não entendem é que o universo, ele não responde ao nosso pensamento. Ele responde à nossa vibração predominante. Então, olha só que coisa. Se a minha vibração predominante é eu não mereço nada de bom, porque eu aprendi lá na minha infância que porque eu não vim de uma família privilegiada, eu nunca vou ter chance de ser alguém na vida, porque eu não recebi amor, porque eu nunca vou ter acesso ao amor. Então, se é isso que eu tô vibrando, não vai adiantar, Clau, 5 vezes por dia eu pensar, eu sou um imã que atrai prosperidade. Porque 5 vezes por dia você pensou isso, mas o resto do dia inteiro você tá vibrando no eu não mereço, eu sou uma droga, entende? É por isso que eu amo tanto o Evangelho, porque ensina a gente que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o próprio Filho. Então, assim, é tanto amor, e é um amor tão incondicional, e é um amor que transforma todas as coisas, é um amor que faz tudo novo. Que, assim, se a pessoa realmente entender o que é isso, ela vive a plenitude a qual ela foi designada para viver. Ai, fiquei arrepiada agora. Posso te falar um negócio que eu falei ontem? Fala. Eu falei ontem, o pessoal que tava na live comigo, a gente fez uma grande celebração, foi muito bonito. A Luíse Rei, e a Luíse dizia o seguinte: a receita para a paz mundial é a gente aprender a se amar. Sabe por quê? Se eu me amo e me aceito do jeitinho que eu sou, me amo completamente, eu sou incapaz de machucar você. Se eu sou capaz de machucar você, física ou verbalmente, emocionalmente, se eu sou capaz, então, de te machucar, é porque eu tô muito machucada por dentro. Eu me odeio em primeiro lugar e aí eu sou capaz de odiar você. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, a Luísa dizia, se todo mundo aprender a se amar do jeitinho que é, ninguém vai ter incentivo para machucar o outro. Se ninguém tiver incentivo para machucar o outro, acabou a guerra, né? Gente, que não é lindo isso? É lindo e isso norteia todas as nossas relações. Porque eu tô pensando assim, se os pais que são, os responsáveis por criarem muita coisa dentro de uma criança, mostrarem o quanto elas são amadas desde que elas chegam, elas vão ser incapazes de competir de forma ruim, negativa com o irmão ou com o amiguinho, né? E vão crescer saudáveis. Mas posso fazer um comentário sobre isso que você acabou de falar? Por favor. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque daí a gente começa a vir com a culpa materna. Você é mãe, eu também sou mãe, agora você já é avó, né? Eu sou avó. Gente, inacreditável, eu tava vendo lá no seu Instagram, meu Deus. Então, assim, você sabe muito bem o que é ser mãe, né? Eu sou mãe também. E existe uma coisa, a gente começa a falar sobre isso, daí a gente já começa automaticamente, eu tenho certeza que as mães que estão assistindo a gente agora pararam e pensaram, meu Deus, quantos erros eu cometi com os meus filhos, né? Aí já não tá se amando. Mas aí, qual que é o ponto, Clau? Eu tenho uma filha de 3 anos e meio. Eu cometo erros com ela. Claro. Porque eu sou um ser humano imperfeito. A gente não veio nessa vida aqui pra alcançar a perfeição. Quem é perfeito? Ninguém. Deus é perfeito. Nós não somos Deus. Nós somos imperfeitos. A gente comete erro. Então, por mais que eu forme profissionais no Brasil que trabalham com a metodologia da Louise Hay, que eu tenha essa consciência, eu cometo erro dentro de casa, porque eu sou um ser humano. Então, a gente tem que entender que a gente precisa voltar e olhar para a nossa própria infância. Os nossos filhos vão fazer a mesma coisa. A Sofia, que é minha filha, ela, quando crescer, vai fazer a mesma coisa. A gente tem que voltar e olhar para a nossa própria infância e dizer tudo isso que você está sugerindo aqui, a gente dizer para a nossa criança. Nós temos dentro de nós uma criança interior. Uma criancinha que tem entre 3 e 5 anos de idade. E essa criança, ela tá até hoje, Clau, dentro de você, esperando ouvir o que ela queria ter ouvido desses adultos à volta dela, seja pai, seja mãe, seja o professor da escola, avó, avô, madrinha, padrinho, irmão mais velho. Mas a gente pode voltar agora
do momento presente para essa criança e dizer todas essas coisas para ela e nutrir essa criança de amor. E quando a gente faz isso, a gente muda completamente a nossa vida. Porque se essa criança entende que ela é sim merecedora das coisas boas, aí o adulto também entende. Se ambos entendem, ou seja, a criança e o adulto, aí sim eu posso fazer a afirmação da lei da atração. Porque daí eu estou com a minha autoimagem alinhada com aquilo que eu estou pedindo, entre aspas, né? Com aquilo que eu tô querendo atrair pra minha vida. Tá fazendo sentido? Total sentido. Eu espero que você também esteja acompanhando essa linha de raciocínio, porque a gente tá falando aqui de coisas muito lindas e muito profundas, mas muito transformadoras, né? Eu consigo, nessa história toda, até porque eu fiz terapia durante muitos anos e a gente aprende muito a olhar pra dentro, né? A olhar para as nossas emoções e ligar a acontecimentos passados. Gente, o aprendizado que eu acho maior dessa vida é a gente realmente, assim, perdoar o que aconteceu com a gente, né? Porque cada um só fez o que deu conta de fazer e aprender a se amar e se aceitar como é. É isso. Eu acho que eu vou colocar as perguntas e aí no meio das perguntas, se eu tiver mais perguntas, eu vou fazendo, porque assim a gente ajuda quem tá em casa. Combinado. Pode ser? Então vou pedir pra produção colocar aqui no nosso vídeo wall as perguntas que já foram enviadas através do nosso Instagram ou através do nosso WhatsApp. E você que gosta de participar pelo WhatsApp, ótimo, 11 9 50 45 18 40. E a gente ainda tem o nosso chat no YouTube. Hoje a gente tá muito conectado, né? Nossa, isso é muito bom, né? É muito bom. Agora tem um lado que depois eu até quero falar sobre isso com você, nessa questão do amor próprio, que é da pressão que a rede social faz. Mas a gente fala sobre isso já já. Tá bom. Margarida, ela é de Cruzeiro e ela diz o seguinte: sinto um remorso muito grande de algumas situações que vivi e que passei com mãe, namorado. Sinto que isso paralisa a minha vida. O que posso fazer para mudar? Essa pergunta é tão importante, porque é um pouco do que eu falei aquela hora sobre a culpa, né? Porque logo já vem, olha os erros que eu cometi. Quando ela fala de remorso, remorso é culpa. E aí, o nome dela é Margarida. E aí, Margarida, o que eu quero que você leve essas palavras para o seu coração. O que ela precisa entender, Clau, ela precisa aceitar o fato de que ela é um ser imperfeito. Posso passar um exercício para ela fazer? Por favor. Para onde que eu olho? Pra cá. Pra cá. Margarida, eu vou pedir para você pegar um espelho, olhar, e todo mundo que tem alguma culpa aqui vai fazer esse exercício também. Então vai pegar um espelho, olhar nos seus olhos, no seu olhar, não é nos aspectos físicos do seu rosto. Você vai olhar para você e você vai dizer: Margarida, eu te perdoo por todos os erros que você fez, que você cometeu, intencionalmente ou não, que causaram dor ou prejuízo a outras pessoas ou a você. Eu te perdoo e te liberto. Eu te amo mesmo quando você comete erros, eu aceito a sua imperfeição. Eu sei que foi um monte de coisa que eu falei aqui, Cláudia, mas acho que dá pra pegar a ideia, né? Então a gente precisa aprender a perdoar a gente. E a gente pode fazer esse exercício usando as nossas próprias palavras. Isso aí, exatamente. Então aqui é a mensagem principal, mas ela pode falar do jeitinho dela com as palavras Eu te perdoo, eu te amo do jeito que você é e aceito sua imperfeição. Eu te amo mesmo quando você comete erros. Provavelmente ela não ouviu isso na infância. Ela precisa dizer isso pra ela agora. Tá tudo bem você não ser perfeita, eu te amo mesmo assim, entende? Vamos lá, obrigada, Margarida, pela sua participação. A Isadora, ela é de Itarema, Ceará. Tem uma família que age de forma muito negativa e que vivem precisando de ajuda, seja ela financeira ou emocional. Não consigo me desvencilhar e não ajudar, mas isso me atrapalha e pego muito das coisas pra mim. O que posso fazer? Nossa, essa pergunta é ótima mesmo. Eu estava falando outro dia também sobre isso. Nós não viemos aqui, Clau, para salvar os outros. Nós não viemos. Nós viemos aqui para expandir a nossa capacidade de amar e expandir o nosso nível de consciência a respeito de nós mesmos e da vida. Nós não estamos aqui para salvar o outro, sabe por quê? Porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Então, vamos supor que você queira muito ajudar o seu marido, Clau. Não, porque, nossa, faz todo sentido isso, então eu quero muito que o meu marido participe, que ele leia o livro, que ele faça qualquer coisa, que ele vá na tua aula. Não adianta, se ele não quiser olhar para dentro e entender quais são os padrões dele, que estão criando os problemas na vida dele, se ele, por livre-arbítrio, não decidir buscar o caminho, não adianta. E é impressionante, porque você até... Vamos supor que a pessoa, ela fala de problema financeiro, né? Então isso também é muito comum.
Então, a pessoa da tua família, então seja quem for, tá com um problema financeiro e aí você vai lá e ajuda financeiramente. O que acontece na maioria das vezes? É uma questão de tempo para a pessoa estar com um problema financeiro de novo. Por que isso acontece? Porque a pessoa não mudou o padrão de dentro dela. Então, o que é muito melhor? Eu não estou falando que não é para ajudar financeiramente. Eu mesma ajudo os meus pais financeiramente desde os 14 anos de idade. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é muito melhor você, ao invés de só ajudar financeiramente, você ensinar a pessoa a mudar o padrão. Aquela história, né? Não dá o peixe, dá a vara e ensina a pescar. Isso, porque essas pessoas estão recriando. Elas ficam recriando os mesmos problemas. E você, o fato de emprestar o dinheiro, vamos pegando esse exemplo aqui, isso serve para qualquer outro exemplo, mas pegando o dela, da Isadora, né? Você empresta o dinheiro e você tapa um buraco que está na superfície, mas não está resolvendo a raiz do problema. Sim. E aí, a Isadora provavelmente deve ter muita dor nos ombros. Depois, se ela puder escrever para o programa confirmando, ela deve ter muita dor nos ombros. Porque quando a gente carrega os outros nas costas, a gente fica com os ombros completamente tensos, aqui a parte de cima, pescoço, porque ela está carregando os outros nas costas. E isso não está fazendo com que essas pessoas cresçam de verdade. E tá fazendo mal pra ela, né? Tá fazendo mal pra ela e não tá atuando na raiz dessas pessoas, né? Então, ela dizer pra essas pessoas, né? Mostrar pra essas pessoas que essas pessoas podem mudar a partir do momento que elas mudam por dentro, aí sim ela tá ajudando. Perfeito. Então, esse é meu conselho pra Isadora. Mais uma. Vamos lá. O tempo já está acabando, mas pelo menos mais uma. Me sinto inferior ao meu noivo em diversos aspectos. Me comparo com as ex-namoradas dele e acho que elas são melhores do que eu. Isso faz com que a gente brigue muito. O que posso fazer para melhorar? Puxa, aprender a se amar. Ela não se identificou, né? Aprendendo a se amar como ela é. E essa coisa que você também trouxe das redes sociais, que a gente fica se comparando com os outros, as redes sociais trazem muito isso, né? Olha, fulana, como tá feliz, alegre, magra, a vida dela é perfeita. A gente às vezes acha isso, né? Quando na verdade isso não existe. Aquilo é 5% do que a gente tá vendo, né? Só o que a pessoa quer mostrar. Ela também, o que ela sabe das ex-namoradas é 5%, mas quando a gente está se comparando com o outro, a gente perdeu de vista o milagre que a gente é. Então o caminho dela é exatamente tudo isso que a gente está dizendo aqui, é o caminho do auto-amor. Enquanto ela não se amar do jeito que ela é, ela vai continuar se sentindo menos. E daqui a pouco ela está arrumando problema nessa relação. Sabe por que daqui a pouco ela vai arrumar problema, Clau? Porque os outros são o espelho da relação que a gente tem com a gente. Se ela não tem uma relação boa dela com ela mesma, já esse namorado está refletindo essa relação conturbada que ela tem com ela, vai refletir nele e eles começam a ter problema na relação. Ô Rê, essa meninada que vive mais a vida do outro na internet, então vive a vida de todas as meninas, de todas as blogueiras, elas estão deixando de se olhar. Isso afeta a autoestima delas? Ou elas fazem isso porque a autoestima já está afetada? É uma bola de neve. Então, se a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, é exatamente isso. Então, elas já têm a autoestima ruim. E aí, quando elas se comparam com outras pessoas, a autoestima fica pior. Como a autoestima fica pior, aí elas se levam a não se sentir boas o suficiente, mais ainda, e elas se comparam mais ainda. E ficam só vendo a vida do outro. E aí, isso leva essa meninada, como você falou, para uma espiral negativa que vai colocando essas pessoas ainda mais no fundo do poço. Nossa, é muito ruim, né? O que a gente está fazendo com a gente mesmo em relação a... Acho que a tecnologia ela veio para ajudar, mas ela traz umas coisas muito negativas. Mas eu acho que mesmo fora da tecnologia, a gente já fazia isso dentro da sala de aula. Quando a gente tá falando da meninada, mas hoje em dia a meninada fica 24 horas, tirando as 8 que dorme, olhando a vida do outro. É impressionante. Amplificou muito. Muito. E trouxe para a superfície essa necessidade imensa que a gente tem de olhar para dentro e, em primeiro lugar, conhecer quem eu sou de verdade. Porque eu tô o tempo inteiro, como que os outros querem que eu seja? Mas quem eu sou de verdade? E para isso tem que olhar para dentro. Não tem jeito. Rê, seu curso, como é que é? Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. A gente encerra as inscrições hoje, o curso começa amanhã. Inclusive, amanhã tem aula inaugural. É totalmente online, as pessoas fazem da onde elas quiserem. São 21 dias trabalhando nisso. A gente amar a gente mesmo como a gente é e não como os outros gostariam que a gente fosse. E, ao mesmo tempo, reprogramar as crenças que estão limitando a nossa vida. A gente volta lá para a infância e vai entender o que a gente aprendeu sobre cada uma das áreas da vida para a gente poder reprogramar isso. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu amo tanto o trabalho da Refonária que eu estou nesse curso. Eu não sabia se podia falar ou não. Eu falei, eu vou ficar quieta, porque eu não sei se você pode contar
contar. Não só eu, mas a minha assessora também, que é maravilhosa. A Medrita, um beijo pra ela que tá assistindo ao programa. Ai, um beijo pra ela também, que agora eu vou conhecer, que vai ser minha aluna, né? Alunas da Refornari. Deixa eu passar aqui pra você o site da Rê, é o refornari.com. Faz a inscrição também, Refornari Oficial no Instagram. É tão bom a gente se autoconhecer e aprender a se amar, né? Tão importante. É isso que é a vida. Refornari.com e Refornari Oficial. E vamos juntas, caminhando para uma vida cada vez melhor. Então, um beijo aqui. Meu amor, maravilhoso ter você como aluna agora, Muito viu? Uma obrigada. honra pra mim. A honra é minha, que eu gosto de aprender. Eu digo que a gente está no mundo para aprender. A gente só para de aprender quando para de viver. Eu quero aprender muito, viu?